Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo mais uma madrugada de bênçãos. Sou o Padre Yuli, uma grande alegria chegar até você, chegar até a sua casa para juntos rezarmos, formarmos essa grande comunidade de fé, de amor, de oração, em torno de Jesus, em torno da Palavra de Deus, não é? Nessa terça-feira que estamos vivendo. E eu convido você a estar conosco, vamos até 1h da manhã ao vivo. E você sabe que na nossa madrugada de bênçãos, a sua participação é sempre muito importante. Então, desde já, nossas atendentes já estão lá para acolher o seu pedido de oração, acolher o seu telefonema. Você pode falar ao vivo com o padre, partilhar da sua vida, os seus pedidos, pode colocar os seus pedidos, deixar os seus pedidos de oração também. Lembrando que logo mais no final do programa, nós temos um momento mariano, onde nós depositamos os nossos pedidos aos pés de Nossa Senhora, pedindo a intercessão da Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil. Então, desde já, ligue para a gente, participe conosco no 0800 777 0021, o nosso telefone, para você falar ao vivo e deixar os seus pedidos de oração. Quero também, nesse mês de junho, nessa semana que iniciamos, como sempre faço, saudar todos aqueles que fazem aniversário nessa semana, todos aqueles que completam mais um ano de vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã que aniversaria. Mando um abraço especial lá para Cristiane, lá em Sorocaba, nossa comunidade Nossa Senhora do Carmo. O marido Marcelo também faz aniversário hoje, não é? Amanhã também a Faiga faz aniversário também, Deus abençoe. São lá da comunidade Nossa Senhora do Carmo, na minha paróquia ali de São Francisco de Assis, em Sorocaba. Pediram oração também, então a gente coloca aqui aos pés de Nossa Senhora e todos aqueles que aniversariam nesta semana. Estamos aí quase no meio já do mês de junho, né? Mês de junho, mês dedicado aos santos juninos, assim chamados, né? Quarta-feira, amanhã, celebramos Santo Antônio, esse santo tão importante na nossa fé, não é? Na igreja, esse homem lá do século XIII, que soube ter essa experiência de Deus, se tornar o grande pregador do Evangelho e o grande doutor da igreja, Santo Antônio, né? Tão famoso aí na nossa devoção popular, mas principalmente é bom ressaltar os escritos de Santo Antônio, que se torna, portanto, doutor da igreja, e vamos celebrá-lo amanhã, dia 13. Depois vamos ter São João, São Pedro e São Paulo, né? Esse mês de junho são as festas juninas, justamente por causa desses homens que viveram a sua fé, foram grandes apóstolos do Senhor e colaboraram para que a evangelização acontecesse. Não é? Nosso tema hoje da nossa madrugada, para a gente rezar, para a gente meditar e aprender, superação e fé. Superação e fé. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Talvez você aí na sua vida tenha passado momentos difíceis, momentos que talvez você perde a coragem, perde o ânimo, perde o entusiasmo. E é necessário superar esses momentos. Se nós simplesmente ficamos cabisbaixos e nos entregamos diante dos problemas e das tribulações que nós passamos, nós acabamos padecendo e acabamos se sentindo e sendo derrotados. E quanta gente, nós sabemos disso, e talvez você esteja numa situação assim, que ficam doentes, que caem numa depressão, numa síndrome do pânico, justamente porque estão derrotados, estão frustrados e não conseguem superar essas frustrações, estas perdas, estas derrotas. E nós passamos por isso, todos nós, eu passo, você passa, noites escuras da nossa vida. Como os grandes santos da igreja passaram por noites escuras, por momentos difíceis na fé. E não só na fé, na vida. Quantos santos que chegaram até quase que desanimar no caminho, devido aos problemas e às tribulações que enfrentaram. Repito, não só na fé, mas de maneira geral. Mas que precisaram ter o ânimo, a coragem para superar. Não que isso seja fácil, claro que não é fácil. Você, por exemplo, superar uma perda, seja do que for, seja de uma pessoa, de um parente, de um ente querido, seja do emprego, seja de um esposo, da esposa, do namorado, enfim, toda perda gera uma ferida,
um machucado em nós, um sofrimento, uma dor. É normal, é natural, somos humanos. O que não pode acontecer é nós nos entregarmos a essa situação negativa e não buscarmos uma superação. Claro que quando a perda acontece, a frustração acontece, naquele momento, claro que aquilo dói, machuca. E nós, naquele momento, muitas vezes não temos força, coragem, sabedoria para seguir adiante. Entretanto, esse momento tem que ser rápido, não é? Rápido que eu digo ali, alguns dias talvez, mas não pode passar muito, porque senão aquela ferida vai abrindo-se cada vez mais e aquela dor, ela vai começando a fazer parte da nossa vida. E quando a dor faz parte da nossa vida, aquele sofrimento, nós acabamos como que nos habituando àquela dor. E não saímos daquela dor, nos acomodamos numa situação negativa. Até parece estranho falar isso, né? A gente se acomodar numa situação negativa, é isso mesmo. Há pessoas assim, num sofrimento, numa dor, pessoas que se acomodam, por exemplo, numa doença, uma doença emocional, psicológica. Ela não quer sair porque ela estando naquela doença, naquela situação negativa, ela sempre tem alguém que está ao lado dela, sempre está ali lhe dando atenção, lhe dando carinho. Ao passo que ela saindo daquela situação de doença, de enfermidade, talvez as pessoas não vão estar ao lado dela, ali sempre rodeando-a. Há pessoas que pensam assim, infelizmente. Por isso, a necessidade de superar. Quem não supera não cresce, não progride, não amadurece, não avança na vida. Ela fica sempre acomodada no mesmo lugar. Isso serve para o adolescente, para um jovem, para um adulto, para uma pessoa mais experiente. Nós passamos, sim, por situações difíceis, desafiadoras, por noites escuras na nossa vida, que são as tribulações e problemas, e que fazem parte da nossa vida, pois somos seres humanos, não somos anjos e não somos deuses. Entretanto, a grande questão é a gente sair dessa situação e sair fortalecido. Não ficar na situação, portanto, negativa, mas aprender com aquela situação, e aí então entra a fé. A fé vai nos ajudar com que nós tenhamos essa motivação, essa coragem, esse entusiasmo, esse ânimo, para que a gente siga adiante. Porque muitas vezes, sozinhos e humanamente, nós não conseguimos superar, nós não conseguimos avançar. Repito, nós nos acomodamos naquela situação de problema, de tribulação, de sofrimento e não avançamos mais. E achamos que Deus não ama mais a gente, não é? Que Deus se esqueceu de nós, que a gente está sofrendo dessa forma porque Deus quer assim. Deus não quer o sofrimento de ninguém, muito pelo contrário, Jesus vai dizer, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, em plenitude. Que avancem cada vez mais, não que fiquem no sofrimento. Jesus não diz, eu vim para que vocês continuem no sofrimento, na dor, não é? Quando de uma frustração, de uma perda, de uma derrota, que você fique nessa situação, é assim que você vai ter fé. Não, Jesus não disse isso em momento nenhum. Muito pelo contrário, Jesus sempre incentiva, sempre motiva, inclusive os seus apóstolos, né? Inclusive os seus apóstolos. Ele incentiva sempre. Jesus é o grande motivador para que as pessoas se superem a si mesmas e superem as suas dificuldades. Porque também há pessoas que precisam superar a si mesmas. Pessoas que não acreditam nelas mesmas. Ora, se eu não acredito nem em mim mesmo, como é que eu vou conseguir superar um problema, uma dificuldade, uma situação difícil? Claro que eu não vou superar. Eu preciso acreditar em mim mesmo primeiro. E a fé nos ajuda nisso, a fé incentiva nisso, a fé motiva nessa situação. Daí a importância de sempre ler a Bíblia, de sempre estar em oração, estar na presença de Deus, participar na Santa Missa, na Eucaristia. São como que exercícios que nós fazemos para não perdermos o ânimo, para não perdermos a motivação e para então superarmos. E talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja passando por uma situação difícil, uma situação negativa na sua vida, muito concreta.
e que você está sofrendo com isso, claro. E veja, ter fé não significa dizer que você não vai passar por uma situação de sofrimento. Claro que você vai sentir, mas você precisa tirar coisas boas dessa situação que você está vivendo hoje. E mais que isso, dizer para você mesmo, com a força da fé, com a graça de Deus, eu posso superar, eu posso crescer, eu posso ser melhor, eu preciso me levantar, me reerguer. Primeira coisa é eu dizer para mim mesmo, eu preciso ter essa confiança. Se eu estou vivendo numa situação negativa e se eu não busco essa confiança, essa certeza, essa fé, dificilmente eu vou sair dessa situação. Pelo contrário, eu vou me afundar cada vez mais. Claro que também eu preciso de pessoas ao meu lado, pessoas que me ajudem, pessoas que realmente me incentivem, me passem confiança, me deem motivação. Não pessoas que ainda cheguem ao meu lado para falar mal, para dizer que aquilo não vai dar certo, que eu não vou superar aquela situação, que eu não vou vencer, que eu sou um derrotado, sou um fraco e etc, etc. Não, gente assim não precisamos do nosso lado. Nós precisamos de pessoas, e aí quando nós estamos numa situação difícil assim, existe a necessidade de nós nos cercarmos de pessoas positivas, pessoas de fé, pessoas que testemunhem, pessoas que talvez passaram por aquela situação semelhante à sua, que também podem te ajudar com uma palavra, com uma orientação. Ou se você está passando uma situação assim, procura pessoas que possam te orientar, possam te ajudar. Seja no campo do trabalho, na família, no casamento, enfim, uma crise que você está passando, busque superar. E nós buscamos superar na medida que nós caminhamos na presença de Deus e na medida que nós buscamos pessoas que possam nos dar boas orientações, possam nos mostrar bons caminhos. Porque gente para mostrar maus caminhos e para nos dar má orientação, olha, tem muita gente por aí. Tem muita gente por aí. Gente para falar besteira, gente para falar asneira por aí. Olha, meu Deus do céu, né? Como há gente. Às vezes nas televisões, às vezes nos meios de comunicação, na internet, então, Ave Maria, né? O que tem de falsos doutores, né? Entre aspas, né? Falsos psicólogos. Todo mundo quer ser um pouco de psicólogo, né? E na verdade não é nada. Todo mundo quer ser um pouco de psicólogo e esses são os mais perigosos e que a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, porque na verdade, em vez de ajudar, eles levam a pessoa a se sentirem mais inferiores ainda. Então precisamos tomar cuidado. Você está numa situação difícil, procure pessoas que realmente queiram lhe ajudar. Pessoas que tenham conteúdo para ajudar você também, não é? Não vá saindo por aí em qualquer lugar, procurando qualquer pessoa, infelizmente numa situação de sofrimento, de perda que seja. Às vezes a gente procura situações e caminhos que não são nada bons, muito pelo contrário, vão nos trazer ainda consequências piores. Precisamos pôr o pé no chão, ter a cabeça no lugar, para procurar justamente caminhos que nos ajudem, que nos fortaleçam, que façam que a gente cresça e que nos dê essa motivação para superar aquele problema. Eu também só supero um problema, uma situação, se eu enfrentá-la, não é? E sua própria ciência vai nos ajudar com relação a isso. Se eu não enfrento aquela situação para eu poder resolvê-la, não adianta você pular por cima dela. Não adianta isso. Você deixa para trás, cedo ou tarde, aquilo vai voltar de novo na sua vida. E talvez o estrago possa ser maior ainda. Então, se eu tenho uma situação, eu preciso superar. Preciso enfrentar, não é? E aí seguir adiante. Porque depois que eu supero, eu vou para adiante, não fico olhando para trás, não. Não fico olhando para trás. Jesus vai dizer, quem põe a mão no arado e olha para trás, não pode estar junto comigo, né? O arado se olha para frente, não se olha para trás. Então, se passou uma situação difícil na sua vida e você está superando isso, repito, que é um caminho, não é um passe de mágica, é um caminho que se faz, mas não adianta ficar olhando para trás. Olha para frente agora, né? Eu conheço pessoas
que às vezes superam ou estão superando um problema, uma dificuldade, uma perda ou do emprego, ou de uma esposa, do esposo, não é? Claro que é uma situação traumática, dolorida, é claro que é, não é? Isso machuca, mas a pessoa às vezes, ela não quer ir para adiante, ela não quer superar, ela já viu que aquilo não tem mais volta, não tem o que fazer, é preciso olhar para frente, não tem outro jeito, porque senão ela vai ficar ali chorando, vai ficar ali lamentando-se, gastando suas energias psíquicas e espirituais e aquilo não vai para frente. E às vezes Deus nos mostra sempre o caminho, tenha certeza disso. Às vezes você está num caminho e aquele caminho não progride, não prospera, não avança. E você está pedindo a Deus, mas muitas vezes precisamos estar atentos, em sintonia com Deus, porque Deus está nos mostrando um outro caminho, uma outra direção para superar. Mas a gente é teimoso e quer insistir naquele caminho, e aí rezamos, ou muitos rezam assim, olha, mas eu estou pedindo nesse caminho que eu estou e Deus não está me ajudando. E talvez naquele caminho Ele não esteja ajudando realmente você. Ele não esteja ajudando você, porque não é aquele caminho. Muitas vezes Deus está te mostrando um outro caminho para que você siga, uma outra direção, porque aquela direção está errada, não vai dar em nada, não é? Para você superar, você tem que ter a coragem de olhar para outra direção também, para olhar para novos horizontes, repito, para sair do comodismo. E a fé, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai justamente nos dar esse incentivo, essa motivação, para que a gente possa se renovar sempre, olhando novamente as pessoas que estão ao nosso lado e as pessoas que agregam a nossa vida, as pessoas que trazem coisa boa para a sua vida, os bons valores, não é? Os bons conceitos, os bons testemunhos. Aquilo que não é bom, olha, elimina da sua vida, elimina da sua vida. Porque se você fica se alimentando de certas porcarias que muitas vezes a internet oferece, ou certas ideologias trazem, que são, na verdade, conceitos e valores que só destroem, não é? E às vezes se prega tais situações, não é? Como uma ilusão, que na verdade não traz nada de bom, repito, não agrega nada para a sua vida, mas só prejudica você. Vamos, portanto, rezar hoje, nessa madrugada de bênçãos, pedindo a Deus que nos ajude a superarmos toda e qualquer situação. Você talvez está vivendo uma situação difícil aí, precisa superar. Vamos com fé na graça de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, que você vai superar e vai vencer, mas que você também tenha essa força e essa coragem de fazer a sua parte. Então ligue para a gente, vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora também nessa madrugada, 0800 777 0021, nosso telefone, não é? E posto essa meditação, essa reflexão nossa, né? Nós vamos agora assistir, não é? Um vídeo justamente que fala sobre superação e fé, para que isso possa nos ajudar, não é? É um testemunho que nos ajuda a crescer também, para que a gente possa superar as nossas situações. Vamos assistir. Vocês todos devem ter já ouvido falar a frase batida, que quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Essa frase tem sido para mim um certo lema de vida sempre. Na saída de Portugal da minha família, entrar na família, uma família que praticamente eu não conhecia, mudar de país, mas eu sempre tive certeza que Deus estava comigo e me guiava. Maria do Patrocínio, mais conhecida como Sina, sempre se manteve firme e forte na fé. Portuguesa, veio ao Brasil por amor aos 19 anos, para viver com o marido. Apesar das dificuldades do novo país, eles prosperaram, mas nem sempre na vida tudo são flores. Na verdade, na minha família nós temos uma transformação genética num gene. E esse gene tem levado bastantes pessoas da minha família bem jovens. Perdi uma irmã com 21 anos, um irmão com 36 e recentemente um sobrinho com 30. E esse gene gerou em mim
uma doença desconhecida até a época que eu apareci no hospital e que foi estudada, que é uma angina vasoespástica. Essa angina faz os meus vasos fecharem e os sintomas que eu sinto é como se fosse enfarte. Mas como é muito rápido, quando eu chego no hospital infartada, logo a seguir não tem mais nenhum sinal. Então foi um enigma que sempre me cercou durante muitos anos. 5 anos atrás, eu tive várias paradas cardíacas, uma delas em casa, acabando de acordar. Eu acordei já em parada cardíaca. Meu marido e minha filha, só por aquilo que se vê nos filmes, não porque tivessem algum estudo, alguma técnica, conseguiram me manter viva. Fizeram a ressuscitação com a massagem cardíaca e deu certo, quer dizer, Deus fez dar certo. Até chegar os paramédicos e fui ir para o hospital. Quando cheguei lá, naquela época, fiquei 42 dias no hospital, alguns deles em coma induzido, mas consegui sobreviver. 2 anos depois do episódio, Sina teve um AVC. O AVC me tirou do meu eixo, claro. Eu era uma pessoa super ativa, de repente me vi imobilizada. A sorte é que me cerquei de gente muito boa, muito competente para a minha reabilitação e mesmo ela vem sendo lenta, mas vai vindo. Como ela falou, Deus fechou uma porta, mas abriu uma janela. E foi assim que a arte entrou na vida dela, como um sopro de vida e alegria, deixando a vida mais leve. E um dia, já depois de eu estar em casa, fazia mais ou menos uma semana, primeiro que eu sempre fui apaixonada por orquídeas e sempre tenho muitas em casa. Quando eu saí do hospital e cheguei em casa, as minhas orquídeas estavam todas com as flores caindo. E eu fiquei muito pesarosa. Eu falei assim, puxa vida, as minhas orquídeas estão que nem eu, caídas. E uma noite eu tive um insight. De repente eu me vi pegando essas orquídeas mortas, digamos, e trazendo elas de volta à vida. Essa foi a janela que Deus me abriu. E eu aproveitei e aos poucos tenho tentado abrir cada vez mais. De uma frestinha eu já fiz uma folha inteira e assim vai. Lutando sempre, não deixando a peteca cair, sempre na luta, sempre constante. Cada vez que há alguma coisa nova, corro atrás. Mas os meus dias são assim. Na hora que eu pinto realmente, é a única hora do dia que eu digo que é quase um êxtase. Porque eu esqueço do mundo, esqueço de mim mesma, não vejo nada ruim na vida, nada. Eu fico bem. Além da arte, o marido, os filhos e as netas foram essenciais na superação das dificuldades. Outro papel importante da minha família é que eu tenho 2 netinhas, uma de 4 anos e uma de 1 ano, que chegaram nas épocas mais cruciais da minha vida. E elas são realmente a esperança, aquilo que eu sigo atrás, né? Assim, quero vê-las crescer, então eu luto. Sinto muita pena de não ter podido brincar com elas no chão, como qualquer avó faz. Mas enfim, a minha vida é diferente, somos todos diferentes. Eu fui feita para crianças. Adoro bebés. As pessoas que me conhecem bem sabem o quanto eu adoro bebés. E ficar imobilizada foi uma tortura para mim, por não ter feito esse meu papel de avó. O nome das minhas netas, a mais velha, Luísa, e a menorzinha, Maria Clara. E são uns anjos que Deus pôs na minha vida. São alegres, são meigas, são tudo que tem de bom. De janelas abertas e com muitas flores na vida, Sina é um exemplo de fé. Só a fé me sustenta. A fé que gera a esperança e que dá força para a luta. Se não fosse isso, nada feito. A presença de Deus sempre foi uma constante na minha vida e não é agora, no momento em que eu mais preciso, que Ele me vai abandonar. Então continuo tendo certeza de que tudo vai dar certo. Está aí o testemunho, né, de superação, de fé.
talvez você também tenha aí uma situação na sua vida, né, que você já superou. Então ligue para a gente, partilhe conosco também, não é? Partilhe pedindo a sua oração, talvez numa situação que você precise superar, precisa da graça de Deus, dessa coragem, desse entusiasmo, dessa motivação, mas também você que já superou uma situação, ligue para você partilhar conosco ao vivo. Isso pode ajudar a edificar tantas outras pessoas. 0800 777 0021, nosso telefone para você participar conosco da Madrugada de Bênçãos. Também quero dizer a você que já é sócio evangelizador, que faz parte dessa obra, que amanhã nós vamos sortear uma imagem de Santo Antônio. Amanhã é dia de Santo Antônio, né? Olha que imagem bonita de resina, né? De Santo Antônio. Amanhã é dia de Santo Antônio. Você que já é sócio, não é? E é fiel, você quer concorrer a essa imagem? Então ligue para a gente. Você liga aqui na madrugada e vai dizer: olha, eu sou sócio já, sócio fiel, não é? E quero participar do sorteio do Santo Antônio, né? Que amanhã nós vamos sortear. Então você liga, diz que é sócio fiel e você vai participar, mas tem que ligar, não é automático. Você que é sócio, liga, diz que quer participar da imagem, do sorteio da imagem de Santo Antônio, que será amanhã, tá bom? Você que é sócio. Você que não é sócio ainda, aproveite o nosso intervalo agora para você ficar sócio com a gente. Precisamos da sua ajuda, estamos aí no meio do mês, as coisas não estão fáceis, né? Então entre em contato conosco, independente da quantia, meu irmão, minha irmã. Ajude-nos a evangelizar, ajude-nos a levar a palavra de Jesus a tantas pessoas que precisam através da televisão. Então aproveite para ligar, quero dizer aqui o seu nome, a sua cidade, ainda hoje aqui na Madrugada de Bênçãos. Nós vamos para o intervalo que é bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Ele me mostrou que existe um céu, sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar de seu amor? Agora posso